Vamos falar sobre quase tudo que você precisa saber sobre o printf. Nós já aprendemos que o printf é um comando da linguagem C que imprime uma mensagem no console. Sua sintaxe é printf, parênteses obrigatório, ponto e vírgula e um texto obrigatório, ou seja, uma string, uma frase entre aspas dupla. O printf está gravado dentro da biblioteca stdio. Daí a necessidade de se colocar include stdio no cabeçalho do programa. O printf vai imprimir tudo que estiver dentro da aspa dupla, substituindo caracteres especiais por ações especiais. Um dos caracteres especiais que aprendemos é o /n, que significa quebra de linha. Executando esse código, imprimir o texto, quebra a linha, escrever o texto. Vamos aprender alguns caracteres especiais a mais hoje. Além do /n, que é quebra de linha, também é comum usarmos o /t, que equivale a uma tabulação, que é equivalente a pressionar a tecla Tab. Executar, demos um espaço equivalente a uma tabulação. Existe também o /v, que é menos usado, que equivale a descer verticalmente, sem quebra de linha. Vamos fazer isso executando. Veja que o texto desceu uma linha, mas sem retorno de caixa. Ele manteve o mesmo alinhamento. Eu, por exemplo, nunca precisei usar isso. Bem, se a barra determina caracteres especiais, como é que eu imprimo uma barra? Você imprime a barra invertida como //. Então, uma barra invertida. Isso é especialmente importante porque em endereços de arquivos no Windows é usado a barra invertida. E se eu quiser imprimir aspa dupla? Eu não posso colocar aspa dupla aqui, porque ele vai pensar que eu estou encerrando esta aspa dupla. Então eu tenho que colocar barra aspa dupla. E aí eu vou conseguir imprimir na tela uma aspa dupla. A mesma coisa para aspa simples. Eu vou conseguir imprimir na tela uma aspa simples. Nós aprendemos que %d serve para imprimir números inteiros na tela. E se quisermos imprimir o símbolo percentual, vamos fazer. Se executarmos o código dessa forma, não vai funcionar, porque ele espera que exista um caractere especial aqui. Ele dá uma mensagem de erro. Para imprimir o símbolo percentual, temos que usar percentual. Agora sim, temos impresso na tela o símbolo de percentual. Outro caractere especial interessante é o /a, que é o bip do computador. Se sua caixa de som estiver ligada, ao executar esse comando, ele vai fazer um pequeno bip. Aquele bip de caixa de supermercado. Outra questão é a questão dos acentos. Alguns compiladores não aceitam a acentuação que estamos acostumados. Por exemplo, se diga tio, a, ó. Aqui executamos e funciona normalmente. Mas pode acontecer do seu compilador não aceitar esse tipo de acentuação. Caso haja esse problema, você pode utilizar a biblioteca locale, fazendo include locale.h e usar o comando setlocale lc _all português. Só precisa usar isso uma vez. E aí vai passar a entender que você está usando a acentuação portuguesa, caso você faça questão de usar a acentuação. O printf ele retorna um valor numérico inteiro. Vou colocar aqui uma variável inteira e eu posso fazer que o i recebe o printf de alguma coisa. O valor que o printf retorna é equivalente ao número de caracteres que ele imprime na tela. Por exemplo, vou falar aqui a palavra Albert, vou executar, em seguida eu vou colocar aqui printf, colocar Albert barra printf e vou imprimir o valor de i, vou executar. Então, imprimiu o Albert na tela e passou um valor para a variável i. Esse valor foi o valor 7. Por que 7? Porque são 7 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando com o /n. Tirando o /n, vou passar o /n aqui para antes do i, vai ficar tudo na mesma linha. Agora são 6. Ele imprimiu as letras sem o /n. Você pode usar esse retorno para fazer alguma formatação mais rebuscada na sua saída, caso você esteja trabalhando com alinhamentos precisos. Vamos falar agora sobre conversões. Já aprendemos que a conversão do inteiro é %d ou %i. Vamos usar aqui o %d e imprimir o valor de i. Inicializar o valor de i como 123. As conversões possuem algumas formatações. A primeira que vamos aprender é a seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, o número menos 123. Quando imprimimos na tela, sai o número menos 123, como esperado. Mas quando esse número é positivo, assim como aprendemos na matemática, o sinal de positivo é opcional. Ele decide não colocar. Se nós queremos obrigar que o sinal saia sempre, nós colocamos aqui o sinal de mais entre o percentual e o d. Isso significa que o sinal é obrigatório. Então, se o número for positivo,
vai imprimir mais 123. Se for negativo, ele vai imprimir menos 123. Além disso, podemos determinar o número mínimo de caracteres ocupado por esse número. Vou colocar aqui alguns caracteres apenas para teste, colocar aqui xxx, depois, só para ajudar na visualização do que vai acontecer. Se imprimirmos aqui, o número sai colado com x. Vou voltar aqui para positivo. Se eu quiser estipular uma quantidade mínima de caracteres a ser usado, por exemplo, eu quero que ele ocupe 7 caracteres, eu vou colocar aqui entre o percentual e o D o número 7. O que vai acontecer? Ele vai reservar 7 caracteres e vai alinhar à direita por padrão. Então, se nós contarmos aqui os espaços vazios, vão ter 7 espaços contando com o número que foi impresso. Então, esse espaço aqui contém 7 caracteres, embora ele só precise de 3 para imprimir o valor. Isso vai ajudar a gente a alinhar valores quando tivermos vários valores impressos em linhas diferentes. Mesmo que a quantidade de algarismo mude, ele vai sempre usar pelo menos 7 espaços para imprimir aquele valor, alinhando à direita. Caso eu queira que esses espaços vazios sejam preenchidos com zero, o zero à esquerda, basta eu colocar um zero aqui e ele vai preencher esses espaços com zero. Caso você queira que os valores sejam alinhados à esquerda e não à direita, vamos colocar aqui o menos. O menos vai alinhar à esquerda. Você vai botar. Ele ocupou os mesmos 7 espaços, mas o número ficou alinhado à esquerda. E é claro, você pode combinar esse menos com o mais, ou seja, alinhe à esquerda, mas use o sinal obrigatório. Repare que esse menos e o mais têm significados diferentes. O menos aqui é para o alinhamento e o mais é sobre a obrigatoriedade ou não do sinal. Obviamente que alinhar à esquerda e colocar os zeros não faz sentido, porque não pode colocar zeros à direita, senão ele estaria alterando o valor. Vamos dar um exemplo do alinhamento. Suponha que eu tenho o printf de vários valores. Para executar, temos esse resultado aqui, que não é de uma leitura tão fácil, porque está alinhado à esquerda. Quando eu coloco aqui, por exemplo, 8 em todos, ele vai alinhar à direita usando 8 caracteres pelo menos. E agora temos aqui uma leitura tabular bem mais fácil dos valores, usando 8 caracteres pelo menos. É claro que se o número tiver mais de 8 caracteres, ele vai quebrar essa regra. Por exemplo, aqui ele desalinhou esse penúltimo número porque ele tinha mais de 8. Então, esse 8 aqui é só o pelo menos. Se tiver mais, ele vai ter que usar mais. Voltando aqui, normal. E aí, mais uma vez, se eu quiser preencher esses espaços vazios com zero, basta eu colocar zero aqui na frente de todos. Os espaços vazios são preenchidos com zero. Visualmente não é agradável. Isso é bastante usado em arquivos que usam o sistema de estruturação por colunas. Agora vamos falar sobre a formatação em pontos flutuantes. Então aqui a variável do tipo double, vou atribuir aqui um valor 5.723, o ponto, não é a vírgula, e vamos imprimir na tela com printf. Já aprendemos que a formatação correta é percentual LF. Para o ponto flutuante nós temos 3 tipos de formatação básica. O LF, que é o ponto flutuante, o LE, que é a notação científica com E minúsculo, se você quiser um E maiúsculo, é o LE maiúsculo, notação científica com E maiúsculo. E o LG, que vai decidir automaticamente entre notação científica e de ponto flutuante. Decidiu por usar a notação científica automaticamente. Mas o mais utilizado mesmo é o LF. Assim como no inteiro, nós temos algumas opções de formatação aqui para o LF. Nós podemos obrigar a imprimir o sinal usando o sinal de mais. E nós podemos também obrigar a usar uma quantidade mínima de caracteres. Vou colocar aqui 16. Significa que ele vai ocupar 16 caracteres para imprimir esse número, fazendo assim um alinhamento à direita, que usa 16 caracteres. Também vale a regra do zero. Se eu colocar um zero, ele vai preencher os números à esquerda com zero. Também vale a regra do menos. Se eu usar o menos, ele vai alinhar à direita, que não aparece porque não tem mais nada aqui. Vou colocar uns X aqui, um X antes, para a gente visualizar melhor. Pronto. Ele ocupou 16 espaços, mas alinhou à esquerda. Ou seja, da mesma forma que funciona no percentual dele. Mas o do ponto flutuante, especificamente o LF, tem uma coisa a mais, que é você pode colocar um ponto e determinar quantas casas decimais você quer. Por exemplo, geralmente quando trabalhamos com valores financeiros, usamos 2 casas decimais, que são os centavos. Então aqui, mesmo que o número possua mais valores além dessas 2 casas decimais, ele vai fazer o arredondamento em 2 casas decimais. E isso é um arredondamento, ou seja,
aqui é 2, ele arredonda para baixo, por 1. Se aqui fosse um valor maior do que 5, por exemplo, 6, ele ia arredondar para cima. Vai ficar aqui 5,72. Se for o valor do limite, aqui o 5, ele vai arredondar para cima. Então você consegue decidir quantas casas decimais você quer imprimir. Aqui nós temos uma situação onde eu estou dizendo que eu quero usar pelo menos 16 caracteres, ocupar pelo menos 16 caracteres com esse número, e esse número vai imprimir uma precisão de 2 casas decimais. Algumas outras conversões, além do percentual D e percentual I, podemos também usar o percentual O, que é imprimir esse valor na base 8, ou seja, na base octal. Este é o valor 123 na base 8. Para imprimir na base hexadecimal, usamos o percentual X, que pode ser minúsculo ou maiúsculo. No caso aqui, 7B é o número 123 na base hexadecimal. E se quisermos que esse B saia maiúsculo, usamos o percentual X maiúsculo. E ele vai usar as letras maiúsculas. Além desses, temos também o percentual T, que é para imprimir endereços de memória, que vamos ver em seguida. Apenas para ilustrar, seria essa sintaxe. Vamos compreender melhor esse código quando estivermos estudando ponteiros. E tem o percentual C, que já aprendemos que é para caractere, então vou imprimir esse I na forma de caractere. O 123 corresponde ao caractere abre chaves. Além disso, tem o percentual S, que é para imprimir cadeia de caractere, que ainda não estudamos. Então vamos deixar para aprender a usar o percentual S quando estivermos estudando strings. Para imprimir um ponto flutuante na base hexadecimal, vamos usar o percentual A. Vai ser maiúsculo ou minúsculo. Ainda vamos imprimir esse double em base hexadecimal. Vamos usar o A minúsculo, vai sair com as letras minúsculas. O A agora saiu com letras minúsculas. Uma propriedade curiosa do printf é quando você quer imprimir um texto bastante longo. Se um texto que é muito longo, você pode simplesmente quebrar a linha e começar uma outra aspa dupla. Quebrar a linha e começar uma outra aspa dupla. Isso vai ser aceito pela sintaxe da linguagem C como se fosse uma aspa dupla só, mesmo que haja quebra de linha aqui.